O significado do filme Autor Orfeus para leitura 5 minutos publicado em 09.07. 2021 atualizado em 09.07. 2021 no thriller psicológico canadense Frederick Fitzell's Choice. Ano de produção 2018, exibição na Rússia 2021, o diretor Christopher M. Sebridt brinca com o conceito de tempo à maneira de Christopher Nolan com suas acrobacias espetaculares, o efeito borboleta ou Éreas de Escuridão. E difícil assistir a esse filme bastante forte, impressionante e intrincado, com muitas suposições deliberadas, se você não deixar de lado a ideia da divisão usual do tempo em passado, presente e futuro. A base filosófica do thriller psicológico Frederick Fitzell's Choice e o conceito de multidimensionalidade temporal com os fundamentos das teorias do internalismo e do presentismo temporal. Suspensões. Frederick Fitzell e um colarinho branco de 30 anos de Toronto. Na vida de um jovem bem-sucedido e próspero, há tudo a que se costuma aspirar: um emprego estável, uma boa casa, uma boa noiva, uma meia-amada. Mas no fundo de sua mente de vez em quando surge a pergunta: e é assim que eu vivo? Será que ele preferiria o trabalho chato de um funcionário de uma empresa arte visual que estudou na universidade? E se em vez da maleável e despretensiosa Karen, ele encontrasse uma namorada criativa, como a não confessional Cindy Williams que ele conheceu em seu último ano? E quanto ao fato de que é impossível influenciar a condição de sua May, que sofre de uma doença terminal e está desaparecendo diante de seus olhos? Quando a realidade se torna insuportável, a pessoa tende a viajar para dentro de sua própria mente. Com a ajuda da substância experimental, Mercury Fred vai às profundezas de sua consciência, de modo que não pode mais ficar na encruzilhada entre a vida real e suas expectativas. Somente lá ele poderá encontrar a resposta para a questão de por que não conseguiu realizar seus sonhos e está eternamente atolado na rotina. Visualização do enredo. O título opcional do filme, Flashback, sugere que o filme é montado a partir de flashes das memórias do protagonista, suas alucinações, viagens e ideias paranoicas. A série visual e representada por planos impressionantes de um homem perdido em si mesmo. E o tema principal aqui é a busca de uma resposta para a questão de onde esta linha entre a realidade e a ficção, o real e o artificial. O filme não é recomendado para pessoas impressionáveis, devido às transições bruscas, à iluminação brilhante e ao contraste intenso. Elas perderão completamente a noção do que está acontecendo na tela. Esses diferentes tipos de estímulos criam desconforto de propósito, para que o espectador possa sentir como se sente uma pessoa que está confusa em seus próprios mundos. Um detalhe importante no filme são os desenhos do personagem principal, que sonhava em se tornar um artista. Esse é um tipo de portal entre o real e o inventado. Por exemplo, a imagem de um homem com cicatriz do futuro, ou um monstro gigante, na forma de muitas bocas dentadas borradas sobrepostas. Umas às outras que o segue desde sua infância. O principal truque do diretor é a ausência absoluta de cortes entre visões de diferentes camadas de tempo, outra memória sempre começa inesperadamente. Até mesmo o espectador sofisticado fica confuso com a narrativa irregular da primeira parte, mas o final poderoso e inesperado e capaz de produzir um efeito quase catártico nos amantes emocionais dos psicodélicos. O título original do projeto é The Education of Frederick Fitzell. Mas os localizadores russos ofereceram sua própria tradução alternativa, enfatizando os problemas de liberdade de escolha de cada pessoa levantados pelo diretor. O slogan oficial do filme In the Blink of Your Life can turn upside down, em um piscar de olhos, sua vida pode virar de cabeça para baixo. Carga semântica do filme. Podemos fantasiar o quanto quisermos sobre o tipo de simulação, virtual ou mental, em que o filme se baseia. Se começarmos pelas imagens e fatos mostrados por Christopher M. Sebridt, o filme como um todo pode ser interpretado como uma grande metáfora do crescimento. Quando alguém pensa sobre seu destino e sua liberdade de escolha, quando hesita entre uma vida rebelde interessante e intensa e uma existência confortável mas mundana e entediante. Então o significado da trama será simples:
trata-se do eterno conflito entre jovens anarquistas e pessoas comuns de meia-idade. Frederick Fitzroy traduz a frase sobre cada um ser o ferreiro de sua própria felicidade além dos critérios de verdadeiro e falso. Por meio de seu prisma, essas palavras são as duas coisas ao mesmo tempo, sim, cada um e o ferreiro de sua própria felicidade, mas... Para isso, cada um deve entender em que lugar do cinzel deve bater, porque acertar no lugar certo dará forma e satisfação com o resultado, enquanto acertar no lugar errado dará ruído e cansaço. O que acontece essencialmente no filme? No limiar de seu 30º aniversário, Fred pensa sobre seu lugar na história e começa a duvidar da correção de suas ações. Percorrendo os cantos de sua memória, ele chega à conclusão de que as oportunidades perdidas e deixadas no passado não poderiam ser necessariamente melhores do que a opção que existe aqui e agora. Como resultado, o protagonista fecha permanentemente a porta de vidas alternativas para si mesmo e coloca em ordem sua realidade atual. Dessa forma, ele se liberta das experiências traumáticas do passado e escolhe uma realidade presente pacífica, retorna ao seu emprego. No escritório, aceita a morte natural da enferma Missy Fitzell, casa-se com Karen e se torna pai. Frederick cresce rapidamente, assume a responsabilidade por suas ações e escolhe uma vida comedida e previsível em vez de rebelião e anarquia. O espectador não precisa se aprofundar no que realmente está acontecendo com o protagonista, se ele está realmente mudando seu passado, ou apenas apagando ou modificando as memórias de eventos passados. A questão é que ele está constantemente fazendo escolhas em vez de fugir das circunstâncias.